É uma alegria aí estar com vocês hoje à noite. Vamos falar sobre a sexta-feira, nessa caminhada de Jesus, a caminho do Calvário, a caminho da crucificação. Vamos ler juntos Filipenses 2, versículos do 5 ao 8. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, amém. Hoje é sexta-feira santa, o Gui estava falando, hoje é sexta-feira, para muitos, sexta-feira da paixão, a paixão de Cristo por nós. Muitas pessoas se lembram dessa data com luto, com tristeza, com pena de Jesus. Puxa, como ele sofreu, como foi um dia difícil. Mas para nós que sabemos a história toda, para você que lê a Bíblia, é um dia de celebrarmos a Deus também. É um dia memorável, porque o sacrifício de Jesus nos dá vida hoje. O sacrifício de Jesus mudou as nossas histórias, e é por isso que eu quero caminhar com você por alguns minutos para nós revivermos o que a palavra de Deus nos fala sobre como foi esse tempo para Jesus. Amém? Vamos juntos? Vamos juntos. Eu queria só recapitular um pouquinho para você, né, na semana que antecede a crucificação de Jesus, lá no domingo anterior, para muitos, hoje comemorado aí como Domingo de Ramos. Por que aconteceu isso? Porque lá na época de Jesus, ele estava prestes à festa da Páscoa dos judeus. Os judeus comemoravam a Páscoa, que era a libertação do povo de Israel. Então eles comemoravam isso, eles comiam juntos, eles matavam um cordeiro e eles comiam com a sua família. E desde a semana que antecedia essa festa, muitas pessoas chegavam a Jerusalém, muitas pessoas vinham com seus familiares, porque eles tinham o costume de ir antes ao templo para se purificarem para essa festa. Logo após a Páscoa, que era comemorada ali na quinta-feira à noite, o que para nós já seria sexta-feira, pelo nosso calendário, né? Após essa comemoração da Páscoa, eles entravam na festa de pães asmos, festa dos pães sem fermento. Na verdade, todo esse período é chamado de Páscoa, né? Então, já haviam muitas pessoas na cidade de Jerusalém, e quando Jesus entra ali naquele domingo anterior, as pessoas o recebem como um rei. A fama de Jesus já se espalhava, a fama de Jesus já era notória em toda aquela região, e as pessoas entendiam que ele era um enviado por Deus, né? Muitos que foram curados por Jesus, muitos que foram restaurados por uma palavra do Senhor, eles estavam ali declarando que Jesus era o Senhor, e Jesus entrou montado num jumentinho, e eles declaravam ali: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Enfim, foi uma semana ali bem agitada para Jerusalém. E durante aquela semana, depois ali do domingo, Jesus ainda ensina muitas coisas, Jesus cura muitas pessoas. Você vê lá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, dos capítulos do 21 até o 25, são ensinamentos, são curas que Jesus faz naquela semana, na sua última semana aqui nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, existia um lado dos fariseus, o lado dos religiosos, que eles não estavam felizes com Jesus, eles achavam que era uma blasfêmia alguém falar em nome de Deus, alguém agir como filho de Deus. E em Lucas nós vemos isso, eu quero ler com vocês, Lucas 22, versículo 1 e 2, diz assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Eles não gostavam de Jesus, mas eles também temiam o povo, porque eles não queriam fazer isso na frente de todo mundo, eles queriam prender Jesus, eles queriam acabar com Jesus, mas eles não podiam fazer isso, porque Jesus andou aqui, inclusive, de forma irrepreensível nessa terra. Jesus, ele foi fiel ao Pai até o último momento de sua vida, ele não pecou, ele não tinha uma falha nele, não havia como alguém o
o julgar ou como alguém o condenar, porque ele era perfeito, ele era 100% homem, mas ele não pecou, ele não falhou, ele foi fiel até o fim. E na verdade, quando nós lembramos da Páscoa e nós lembramos da sexta-feira e tudo o que vai acontecer aqui, eu quero que você saiba que Deus fez tudo isso por amor. Ele fez tudo isso porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele me ama e porque Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, amém? Durante aquela semana, em complô ali com os fariseus da época também, Judas, ele combina ali com os principais sacerdotes, ele combina um preço para entregar Jesus. Ele tinha no seu coração que ele iria traí-lo, ele iria entregar Jesus aos soldados, e ele faz isso por 30 pratas, 30 moedas de prata, né? E isso acontece durante aquela semana. Mas há um tempo para todas as coisas. Na verdade, a Bíblia fala que em nenhum momento as pessoas tiram a vida de Jesus, Ele a entrega, né? Há um período, Deus, em sua soberania, preparou para que fosse próximo da Páscoa dos judeus, que Jesus entregasse a sua vida. Então, o tempo de Jesus era próximo, o tempo de Jesus estava chegando, porque Jesus queria justamente mostrar, Deus queria mostrar justamente isso para a humanidade, que naquela Páscoa, onde um cordeiro era morto e era servido entre os familiares, naquele momento Deus estava entregando o cordeiro perfeito, o cordeiro sem defeito, o cordeiro para nos salvar, o sacrifício perfeito. Então tinha que ser ali próximo da Páscoa. Deus colocou isso e preparou este momento, porque o tempo de Deus é perfeito. Amém? Amém. Então nós chegamos aqui na quinta-feira, tarde, que antecedia ali as comemorações da Páscoa, e muitas coisas acontecem naquela quinta-feira, e eu quero que você caminhe comigo por esses fatos e veja o amor de Deus, o cuidado de Deus manifesto a cada momento. Vamos lá, os discípulos, eles preparam um lugar para comerem a Páscoa juntos. Jesus vira para eles e fala assim, que nós precisamos de um lugar para comemorar a Páscoa, então vocês entrem na cidade de Jerusalém, vocês vão encontrar ali um homem, ele vai entrar numa casa e vocês conversem com o dono daquela casa para nós comemorarmos a Páscoa naquele lugar. E os discípulos fazem isso na quinta-feira, eles vão para lá, eles preparam tudo, Jesus chega ali e à tarde, a Bíblia diz lá em Mateus 26 que à tarde naquela quinta-feira, Jesus ele se põe à mesa com os discípulos, e eles comem ali na mesa, eles conversam, e eu fico imaginando o coração de Jesus nesse momento. Era o último encontro, o último grande encontro com os seus discípulos, era o último grande momento onde ele teria para falar algo, ou para dar um sorriso com eles, ou para deixar algum ensinamento, para comer, para ter um tempo de comunhão, um tempo gostoso. O coração de Jesus, eu posso imaginar que estava ali um pouco angustiado, talvez um pouco aflito, sabendo que aquele seria um dos últimos momentos ali, antes de ele ir para a cruz. E aí, Jesus podia fazer tantas coisas naquele momento, mas ele escolhe fazer uma coisa bem especial. Ele lava os pés dos discípulos. Nós vemos isso lá em João 13, versículo 4. E ele lava os pés dos discípulos. Ele poderia ensinar sobre autoridade, ele poderia, nos seus últimos momentos com os seus discípulos, ele poderia dar a eles dicas especiais sobre como continuar pregando e continuar pastoreando, fazendo a obra que ele havia feito ali por 3 anos no seu ministério. Mas não, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos e ele ensina sobre servir, ele ensina sobre humildade, ele ensina sobre dar honra ao outro, sobre se doar e sobre entregar algo em benefício de alguém. Esse é o nosso Deus. Ele, em todo o tempo, nós começamos lendo isso. Esse foi o sentimento que havia no coração de Jesus, um sentimento de servo, um sentimento de entrega, um sentimento de renúncia, e para que o outro fosse abençoado. E na sequência desse dia que eles passaram juntos ali, dessa tarde e noite,
Jesus ele está conversando com os discípulos na mesa e ele fala que teria um traidor. E nós sabemos que é Judas, mas os discípulos ficam ali, olhando um para o lado do outro, né, um para o outro, né, perguntando, tentando entender, puxa, mas alguém vai trair Jesus, como vai ser isso? Nós vemos depois até que Pedro dá um sinal para João, que estava mais próximo de Jesus, e faz um sinal para ele perguntar para o mestre quem era, né, o traidor, quem haveria de ser o traidor. E até Jesus ele fala para João ali, Pedro fica esperto também naquilo, e ele fala, é aquele que pegar o pão ali comigo, e quem faz isso é Judas. E logo depois, o nosso Senhor vira para Judas e fala para ele, pode ir, faz o que você tem que fazer. E talvez as pessoas ali acharam, e o Evangelho diz que como Judas ele era o tesoureiro da equipe de Jesus, eles achavam que Judas tinha que comprar alguma coisa, ou tinha que fazer alguma coisa, mas não, Judas ele sai daquele lugar e ele vai justamente se encontrar com os religiosos ali, com os soldados, para entregar Jesus, para dar ali a chance e entregar e denunciar, dizer aonde Jesus estava, para que ele fosse preso, para que os soldados o encontrassem. E a Bíblia diz que em João 13:30, que ali já era noite. E eu não sei se há uma dupla interpretação, mas talvez fosse noite fisicamente, mas talvez naquele momento seria o princípio das trevas ali na vida de Judas, e o coração dele começa a se contaminar, o diabo entra em seu corpo, e ele começa a ser usado pelo inimigo, e Jesus fala que haveria de ser assim, mas lamentavelmente seria por meio de quem isso iria acontecer, né? E aí nós vemos que Judas ele sai, e após isso eles celebram a ceia, da Páscoa. Judas já não estava ali entre eles, e Jesus come, ele toma a ceia, ele janta ali com seus discípulos, e eles comemoram a Páscoa dos judeus, e Jesus ele tem aquele tempo de qualidade com os seus discípulos. Isso me faz pensar também o quanto Jesus era generoso, o quanto ele tinha um coração amoroso e misericordioso, um coração amável, de tantas coisas que ele poderia fazer em sua última noite, ele resolve ter tempo com as pessoas. Muitas vezes, em um momento como esse, até nós pensamos, tantas coisas nós poderíamos estar fazendo, mas aquilo que podemos fazer é ter um tempo de qualidade com as pessoas. Então é parecido com aquilo que Jesus escolhe fazer. Jesus ele escolhe ter um tempo de qualidade com os seus. Em todo tempo Jesus nos ensina, em todo tempo o coração dele é revelado naquela situação, mas começava ali um período de sofrimento. E depois nós vemos muitas coisas acontecerem ainda mais. Jesus, ele fala para Pedro que ele o negaria, e você viu aí o vídeo de Pedro, e há algo muito interessante que nós queremos nos aprofundar. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre Pedro, mas Pedro ele é avisado ali que ele negaria Jesus, e aquilo soa esquisito para Pedro. Pedro ele fala, mas como, Senhor? Eu vou estar com você até o final, mas Jesus avisa ele ali que ele o negaria 3 vezes. Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, vai ser essa madrugada. E nós vemos depois disso, apenas o Evangelho de João mostra alguns últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, ainda naquela noite. Os capítulos 14, 15 e 16 de João, você vai encontrar isso. E Jesus dá últimas palavras de consolo, de esperança aos seus discípulos, palavras de incentivo, palavras de amor e orientações a eles, palavras como, falando do céu, por exemplo, João 14, você talvez se lembre desse texto que ele fala, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não fique angustiado, não fique ansioso, porque eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar lá para vocês.
Então Jesus ele traz esperança, ele fala de uma realidade muito superior àquela vida que nós estamos vivendo, e muitas vezes a vida passa e a gente só consegue enxergar o hoje, a gente só consegue enxergar a nossa vida aqui e agora, mas Deus fala da eternidade com os discípulos, Deus fala sobre o céu, e Ele fala, e Ele continua falando lá, Ele fala sobre a videira e os ramos, Ele fala sobre permanecer. Então Ele vai dando algumas últimas orientações tão importantes ali aos seus discípulos, falando sobre a eternidade, falando sobre permanecer nele, falando sobre o amor, amai-vos uns aos outros, porque vocês vão ser reconhecidos pelo meu amor, quando vocês amarem uns aos outros. E Jesus adverte também e fala que o mundo os odiaria, que o mundo, eles teriam muitas aflições, mas Ele fala, olha, eu preciso ir porque o Consolador vai vir, e se eu não for, o Consolador não pode vir. Então Ele fala do Espírito Santo, Ele dá a promessa do Espírito Santo, e Ele termina esse discurso falando aquele versículo que nós conhecemos tanto, João 16, 33, Ele fala, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia, no meio de uma angústia, o que você faria no meio da sua angústia? O que você faria no meio da sua aflição? O que você faria sabendo que você não está num lugar confortável? Jesus, Ele se preocupa em servir o outro. Jesus, Ele se preocupa em abençoar, dar uma palavra de consolo e de conforto. Jesus, Ele dá uma esperança, Ele fala, eu venci o mundo, o Espírito Santo virá, estará com vocês em todas as coisas. Amém, que nesse tempo talvez de dificuldade que talvez nós passamos hoje, né, um período de Páscoa um pouco diferente, mas quais têm sido as suas palavras? Né, só fazendo um parênteses aqui, qual tem sido o teu assunto, qual tem sido aquilo que enche a tua boca, aquilo que enche os teus olhos, o teu coração, quais têm sido as suas motivações, as suas ações e atitudes nesses dias? Você tem servido alguém? Você tem passado esperança para alguém? Você tem sido um instrumento de consolo e de coragem? Como você tem agido nesses dias? Bom, Jesus ele continua aí em João 17, o capítulo é lindo, dá vontade de ler tudo. Eu vou ler um pouquinho com vocês aqui, porque é uma oração que Jesus faz ao Pai. No capítulo 17, o capítulo todo é maravilhoso, é lindo. Eu quero ler para vocês aqui do versículo 14 ao 21, acompanha comigo aí, João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus falando para o Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? E é muito, muito interessante, o versículo 20, eu até destaquei para mim aqui, ele fala, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus naquele momento estava orando por nós, Jesus naquele momento ele orou por você, orou por mim, porque ele clama ao Pai e ele diz, Senhor, que eles sejam guardados, que o Senhor os santifique, que eles permaneçam, porque eles não são deste mundo, que eles sejam um comigo e contigo. E eu oro também por muitos que virão ainda, aqueles muitos que serão acrescentados. E Jesus nos viu ali. No seu último dia de vida nessa terra, perto de caminhar para a cruz, Jesus te viu ali, Jesus me viu ali. Nós somos amados por Deus, nós somos importantes para o Senhor. Talvez você esteja pensando nesse momento que as coisas talvez estejam difíceis para você, ou que ninguém te vê, ou que Deus não te vê, mas eu quero te dizer que Jesus fez tudo o que fez por te amar, por me amar. Ele nos viu naquele dia, naquela quinta-feira à noite.
Ele orou por nós. Amém? Depois disso, Jesus ele vai ao Getsemane, e nós conhecemos, né, tem a música do Getsemane. Naquele lugar foi um lugar difícil para Jesus, foi um lugar conturbado, onde Jesus ele tem um conflito pessoal entre fazer a sua vontade e abrir mão daquilo tudo, e em fazer a vontade de Deus. Na verdade, ele toda a sua vida, todo o seu propósito havia sido perfeito até ali, e ele não deixaria para trás, ele não duvidou em obedecer ao Pai, mas ele fala: Senhor, será que não tem um caminho diferente? Né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas se contudo seja feita a tua vontade e não a minha, E é legal porque no Evangelho de João, capítulo 18, primeiro versículo, diz assim, que saiu Jesus para o Getsemane. Ele saiu daquele lugar de comunhão com seus discípulos, naquele lugar de oração ali, e ele foi para um momento a sós com Deus. Ele foi para o Getsemane, que era um jardim ali na cidade de Jerusalém, né? E ele escolheu sair, eu frisei aqui essa primeira palavra, saiu Jesus, porque ele escolheu ir a caminho daquilo que o esperava, daquilo que estava reservado para ele. Isso me lembra João 10, versículo 14, vou ler aqui para vocês, do 14 ao 18, que Jesus ele falou antes, um pouquinho daquele momento, ele disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus entregou a sua vida espontaneamente por nós. Não foram os religiosos que mataram Jesus, não foi o Sinédrio que o condenou. Nós vamos ver, ele passou por todos esses lugares, mas Jesus escolheu entregar a sua vida para me salvar, para te salvar. Jesus, ele nos viu naquele lugar e ele falou: eu dou a minha vida para que essas ovelhas sejam resgatadas. E eu tenho autoridade, e eu entrego a minha vida, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Olha que amor maravilhoso, que enquanto você está aqui me assistindo, nos assistindo e ouvindo a palavra de Deus, que o teu coração seja cheio do amor do Pai, do amor do Senhor, que confiou, que acreditou em você, mesmo antes de você nascer, que escolheu levar o peso e o preço dos seus pecados para que você fosse livre, e eu também. Aleluia por isso, amém. E aí, no meio desta oração, no meio desse tempo a sós com o Pai, Judas chega ali no jardim do Getsemane. Ele chega cercado de soldados, ele dá um beijo em Jesus, porque eles tinham combinado: aquele que eu beijar, este é Jesus. É um beijo de traição, é um beijo. Jesus vira para ele e fala: para que vieste, amigo? E uma pergunta terna, talvez Jesus sabendo da intenção do coração, mas falando: puxa, por que você deixou? Por que você deixou que o diabo tomasse conta da sua vida? Né? Judas desistiu de tudo e foi um instrumento do inimigo, mas Deus, Jesus, em nenhum momento tinha desistido dele. E aí Judas o trai, os soldados chegam, Jesus ele é preso, ele é levado ao Sinédrio. Caifás ali, que era o sumo sacerdote da época, questiona Jesus, se ele era o Filho de Deus. Na verdade, ele diz: você que está dizendo que eu sou. Então, eles entendem que aquilo é uma blasfêmia, e Caifás leva Jesus a
Pilatos. Ele entrega Jesus a Pilatos, que era o governador de Roma naquela época. E nós vemos que aí começa o sofrimento de Jesus. Pilatos não encontra muito fundamento nas acusações sobre Jesus. Ele leva Jesus a Herodes, Herodes devolve a Pilatos e Pilatos fica meio confuso, mas naquele meio termo ali, naquele meio caminho, Mateus 26 vai dizer para nós um começo do sofrimento de Jesus. Mateus 26, 67 e 68 diz assim: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Os olhos de Jesus foram vendados e eles brincavam, eles tiravam sarro de Jesus, eles falavam para Jesus: então aí profetiza, quem foi que te bateu? Olha, você não está vendo, quem foi? Eles tiravam um barato, eles ofendiam a Jesus naquele lugar já. E no meio daquele pátio, Pedro acompanhava de longe, e tem algum momento ali que os olhares de Pedro e de Jesus se cruzam, e Pedro lá longe, algumas pessoas perguntam se ele era um dos discípulos, ele fala que não. Algumas pessoas falam: não, eu te vi junto com Jesus, e ele fala: não conheço. Outra pessoa vira lá para Pedro e fala: não é possível, você fala como um deles, o seu jeito de falar está te denunciando. E ele fala: não conheço. Pedro nega Jesus ali naquele lugar. E começa ali um ambiente, um caminho sem volta para Jesus. Não porque ele não pudesse ou porque ele não tivesse o poder de sair daquela situação, mas porque ele escolheu seguir aquele caminho. E aí Pilatos, ele encontra um caminho ali. Havia um costume no meio dos dias de festa, onde eles soltavam um preso. Havia um homem lá, um homicida, que era Barrabás. E aí Pilatos coloca Barrabás e Jesus na frente da multidão e pergunta: o que vocês querem que eu faça? Quem vocês querem que eu solte? Esse homicida ou esse aqui que está blasfemando e dizendo que é o Filho de Deus? E a palavra de Deus fala que os religiosos, eles incitavam a multidão, Marcos 15, 11 fala isso, que eles incitavam a multidão a dizer que Barrabás fosse liberto e que Jesus fosse crucificado. E aí Pilatos lava suas mãos num gesto de não se responsabilizar pelo que estava acontecendo, e então acontece o que nós vamos ler aqui em Marcos 15, versículo 16 ao 20. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Versículo 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Jesus, ele é conduzido ali para ser açoitado. Ele é conduzido ali para ser encaminhado para a crucificação. E um comentário bíblico do MacArthur diz aqui que o chicote usado para açoitar consistia em vários fios de couro presos a uma alça de madeira. Cada fio tinha um pouco de metal ou espinho fixado até o fim. A vítima era atada a um poste pelos pulsos acima de sua cabeça, de modo que a carne das costas ficasse esticada. Um especialista em manejar o açoite poderia literalmente rasgar a carne das costas, dilacerar os músculos e algumas vezes até mesmo expor os rins ou outros órgãos internos. Os açoites eram fatais em alguns casos. Jesus suportou aquilo. Jesus, ele enfrentou aquele açoite, aquela condenação de cruz. Ele
ele fica tão fraco com aquilo, a palavra diz, os evangelhos diz que ele nem consegue levar a sua cruz, né? Eles escalam um homem lá chamado Simão, ele era sireneu, da cidade uma cidade lá perto, e ele carrega a cruz para Jesus. Você vê como Jesus ele enfrentou como um homem, ele chega a um ponto de não ter mais forças. Se você já assistiu um desses filmes sobre a paixão de Cristo, talvez você tenha algumas cenas na sua mente, mas foi muito mais profundo do que aquilo, eu te garanto. E Jesus ele sofreu em cada passo, naquela madrugada ali de sexta-feira, e até que ele chega à crucificação. E eu quero ler para vocês o que aconteceu ali na crucificação. Em Lucas 23, 33 ao 46, diz lá: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, também é chamado de Gólgota, né? Também o Monte da Caveira, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Versículo 36, igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, escrito: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Essa foi a crucificação de Jesus. E Jesus ele foi crucificado logo ali de manhã, a hora terceira, no horário grego ali, que seria para nós 9 horas da manhã, e ele ficou até as 3 horas da tarde. A palavra de Deus diz que do meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas, período de trevas, até o sol se esconde, fica escuro, como se fosse noite, e no meio daquele sofrimento, as pessoas, os homicidas, os ladrões, os bandidos, malfeitores, eles eram crucificados porque era o tipo de morte mais dolorosa que existia. Eles iam morrendo aos poucos. Lá na Bíblia diz, no Velho Testamento, que era uma maldição, maldito era aquele que era crucificado numa cruz, num madeiro. E Jesus aceita aquela situação. Jesus se faz maldição no nosso lugar. Jesus ele sofre toda aquela tortura por nos amar, porque ele entrega a sua vida. Nesse momento, o maior sofrimento de Jesus é este, quando ele diz: Pai, por que me desamparaste lá na cruz? Os pecados de toda a humanidade caem sobre Jesus naquele momento. Os pecados, meus pecados, os seus, de todos aqueles que vieram antes de nós, todos aqueles que virão depois de nós, toda a humanidade, todo o pecado, toda mentira, toda inveja, toda calúnia, todos os pecados caíram sobre Jesus naquele momento. E por isso que o Pai o abandonou, porque ele não tinha como compactuar com aquela cena, com aquela presença de pecados sobre a vida de Jesus. E naquele momento ele morre, naquele momento ele entrega a sua vida, ele expira, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E no outro evangelho ele diz aqui: está consumado. A palavra usada aqui é tetelestai, que está
perfeitamente perfeito, completamente completo, acabou, está feito. E Isaías profetizou sobre esse momento, e eu quero ler com vocês, Isaías 53, do 3 ao 12, Isaías fala assim: era desprezado, falando de Jesus, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, por juízo, o opressor foi arrebatado. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Amém. Li bastante a Bíblia aqui com vocês, para te dar um cenário completo do que aconteceu nesse dia, né? No dia da crucificação, nas horas que antecederam ali a crucificação. Mas uma coisa é fato: Jesus morreu por nós, Jesus se entregou naquela cruz por nós. Como Isaías falou assim, ele levou as nossas doenças, ele levou as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Colossenses fala que ele pregou lá a nossa dívida, tudo aquilo que nos era contrário a Deus, todas as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Jesus cravou lá na cruz, juntamente com ele mesmo, e nos fez livres, nos fez livres, nos fez livres. O sangue de Jesus derramado nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus muda a nossa vida, lava o nosso coração. Ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele escolheu vir a um mundo caído, um mundo imperfeito, um mundo de pessoas injustas. Ele veio até nós. Ele viveu uma vida perfeita, ele viveu até o final, ele escolheu dar a sua vida por nós, por amor a você, por amor a mim. Ele nos amou primeiro, amém? O preço do nosso pecado foi pago lá em Jesus, nós somos salvos, não por nós mesmos, mas nós somos salvos pela fé na obra redentora de Jesus. O que Jesus fez ali foi muito importante. Essa sexta-feira da paixão, que não passe desapercebida na sua vida, que essa sexta-feira não passe para você apenas como um feriado, um vermelhinho lá no seu calendário, que essa sexta-feira não passe para você apenas como um dia a mais no meio de uma quarentena. Não é um dia a mais. Jesus entregou sua vida e nós lembramos disso hoje, e nós falamos: Jesus te ama. Isso é tão banal nos dias de hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: o maior poder do universo é o amor de Jesus, que o levou a se entregar por mim e por você. Muitas vezes nós estamos mais animados em saber quem vai ganhar um reality show na televisão, muitas vezes nós queremos saber quem é que vai fazer a próxima live, né, para assistirmos um show de uma música, de uma banda.
quando na verdade isso tudo está querendo tomar a tua atenção no meio desse feriado, para que você não olhe para Jesus, para que você não se volte para a cruz, para que você não agradeça a Ele, eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Você estava condenado, eu estava condenado, nós estávamos perdidos pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas erradas, mas Ele se fez pecado no nosso lugar, Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele foi fiel até o final, Ele entregou a sua vida e está completo, está terminado, tudo foi feito e você está livre, e eu estou livre da sentença que nos era imposta por causa do pecado, porque Ele venceu o pecado. Amém? Amém? O preço do nosso pecado foi pago, a paz que excede todo o entendimento. Ele está falando pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que estava sobre Ele hoje nos traz paz. Se você está no meio desse isolamento social, pensando que não tem saída para você, pensando que não tem paz na sua casa, você está ansioso, está aflito, Jesus conquistou a paz para você lá na cruz, e nós estamos lembrando disso hoje, e você não precisa viver mais temeroso e mais ansioso, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus por isso. Eu quero falar puxar um gancho no meio de tudo isso, para que você olhe comigo para a vida de Pedro por 3 minutinhos. Eu quero te falar algo. Pedro estava ali, ele era um dos discípulos, e talvez você no meio dessa Páscoa seja um Pedro. Eu vou te explicar por quê. Porque Pedro, ele olha lá, ele participou de tudo aquilo, ele viveu com Jesus durante todo aquele ministério, ele largou as suas redes, ele era um pescador, ele viveu com Jesus, ele se tornou pescador de homens, ele viu milagres, ele estava com Jesus, ele era, na verdade, muito inconstante. Se você lembrar, Pedro, ele falou numa declaração, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele acertou, ele falou palavras que ninguém nunca havia falado. E logo no momento seguinte que Jesus fala: não, é necessário que o Filho do Homem entregue a sua vida, Pedro fala para ele: não, Jesus, jamais vai acontecer isso aí, você não vai morrer não. E tanto que Jesus tem que dar uma bronca nele, falar: para trás de mim, Satanás, porque isso é um propósito de Deus. Então, você vê Pedro num momento tão firme com Deus, num outro momento tão abatido, tão esquisito, tão ansioso, tão tomando a frente pelas suas próprias vontades. Você vê Pedro, por exemplo, falando para Jesus nessa quinta-feira, nesse último dia de Jesus aqui na terra. Jesus vai lavar os pés e Pedro fala para ele: não quero que você lave os meus pés. E Jesus fala: não, se você não deixar eu lavar os pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fala: então tá bom, então pode me dar um banho, porque eu quero estar com o Senhor. E aí Jesus até fala para ele: não precisa tomar banho, é só, você já está limpo, é só lavar os pés mesmo, eu só quero te ensinar essa lição. E Pedro podia ser inconstante, mas uma coisa Pedro era, ele era amigo. Uma coisa Pedro era, ele não abria mão das suas amizades. Ele podia ser inconstante, mas Jesus estava lá no meio do mar e todo mundo achava que era um fantasma naquela madrugada, e Pedro fala: não, se é o Senhor, deixa eu ir aí com você. E ele vai, e ele é o único homem que a Bíblia diz que andou sobre as águas. Mas, naquela noite, toda aquela coragem de Pedro, até inclusive no Getsêmani ele corta a orelha do soldado ali, porque ele quer defender Jesus. Ele é amigo, ele é parceiro, ele está presente. Mas Jesus ele queria cortar a cabeça, ele era ruim de espada, ele corta a orelha. Jesus pega aquela orelha, a orelha de Malco, o soldado ali, cola, faz um milagre, cura. Mas logo depois você vê Jesus no Getsêmani, e ele chama Pedro para orar com ele, e Pedro dorme, ali no Getsêmani. Era a última noite de Jesus e Pedro dorme, ao invés de orar junto com ele. Pedro era assim, altos e baixos. E naquele momento, em que há uma fogueira no meio do pátio, e que as pessoas perguntam e colocam a fé de Pedro na parede: você é um deles? Ele fala: não te conheço, não conheço esse homem. E ele fala de novo, e ele fala a terceira vez. E quando ele acaba de negar Jesus pela terceira vez, os olhares de Jesus e dele se cruzam, e o galo canta, e ele se lembra: puxa, Jesus falou isso, eu decepcionei o meu amigo, eu deixei meu amigo sozinho na sua pior hora, no seu pior momento.
acabou, eu acho que não tem mais reconciliação para mim. Pedro, naquele momento, ele é tomado de vergonha, ele é tomado de angústia, de tristeza. A palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Amargamente. Lucas 22, 54. Diz assim: então, prendendo-o, levaram-o e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E eu fico pensando para você, quantas vezes nós nos sentimos assim? Um sentimento de vergonha, um sentimento de desapontamento, de falha, de fracasso, enquanto Jesus está ali cumprindo fielmente o seu propósito de vida, sendo fiel até a morte. Pedro está totalmente no seu ele falha totalmente no seu próprio propósito de ser fiel ao seu amigo e ao seu mestre. Muitas vezes eu sou Pedro, você é Pedro. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus, mas nós somos inconstantes. Muitas vezes nós amamos a Deus, nós somos amigos de Deus, nós gostamos tanto do Senhor, mas a gente falha, a gente dorme na hora que era para orar, a gente fala demais, a gente se precipita, muitas vezes, a gente quer ser fiel ao Senhor, mas tantas vezes nós falhamos e fracassamos. Olha só, naquele momento, para Pedro tinha acabado. Para Pedro, ele volta a pescar. Se você for ler, ele volta a pescar. João 21 fala sobre isso. Ele larga a mão. Talvez se você perguntasse para Pedro sobre Jesus, ele falasse para você assim: muito legal o ministério de Jesus, tudo o que aconteceu lá, mas acho que não é mais para mim. Pedro mal sabia que essa inconstância poderia ser superada pela ressurreição de Jesus, poderia ser superada pelo Espírito Santo, que seria enviado e que daria poder e capacitação e graça para que ele nunca mais fosse inconstante. Mas ele só estava vendo a sexta-feira à noite, ele só estava enxergando aquele momento de negação, de traição, de culpa, de vergonha. Era só isso que Pedro enxergava. Mas Jesus estava ali, a poucos metros dele, entregando a sua vida, para que Pedro nunca mais precisasse sentir vergonha, para que Pedro nunca mais precisasse se esconder e recuar e voltar à sua velha vida de pescador. Eu quero te dizer esta noite uma palavra. Não importa se você errou diante de Deus, não importa talvez quantas vezes você errou, não importa talvez a inconstância da sua vida cristã. Olha para mim, hoje é sexta-feira da paixão. Jesus é apaixonado por você. Ele te ama. Ele te ama. E Ele não quer que você viva na vergonha, na falha, na falta. Ele quer te levantar disso. Ele tem um plano maravilhoso para você. O Pedro de verdade não era aquele que negou Jesus. O Pedro de verdade é aquele que se arrependeu depois. É aquele que disse que o amava e que volta para Jesus. E a volta de Jesus com Pedro, isso acontece depois. Eu não quero falar sobre o período de silêncio, eu não quero falar sobre a ressurreição, porque nós vamos falar disso amanhã e domingo. Mas Pedro, dali a alguns dias, Jesus
perguntaria para algumas mulheres sobre Pedro e chamaria Pedro para estar lá. Eu quero me reunir com os discípulos, depois de ressurreto, chamem Pedro. Por quê? Deus jamais desistiu de Pedro, Jesus jamais desistiu de Pedro. E quando Jesus se encontra com Pedro ali na beira do mar, ele recapitula lá o primeiro encontro deles, onde eles não tinham pescado nada, e Jesus fala para ele, lança a rede. E naquele momento, depois que ele deixa tudo e volta a ser pescador, Jesus aparece de novo na praia e fala a mesma coisa para ele. Ei, está ruim de peixe aí? Lança a rede para o outro lado. E eles pegam muitos peixes. E um vira para o outro e fala, é o Senhor. Pedro, ele pula na água, ele vai correndo e encontra com Jesus na praia. E essa cena é muito boa, porque há uma fogueira ali. Jesus faz uma fogueira e assa peixes. Eles estavam pescando, mas Jesus já tinha colocado um peixe para assar ali. Isso me faz saber que Deus gosta de mexer conosco, e Ele faz questão de apagar as lembranças ruins. Talvez toda vez que Pedro olhasse para uma fogueira, ele lembrasse de quando ele negou Jesus, porque havia uma fogueira ali, mas Jesus põe uma fogueira ali para falar, tu me amas? E ele fala, eu te amo, Senhor. Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. E Jesus tinha peixes ali. E depois ele fala, Pedro, pega lá os peixes que você pescou e coloca aqui junto com os meus. Jesus tem tudo, mas Ele faz questão de nos chamar para participar com Ele. Jesus quer unir os peixes dele com os de Pedro. E eles querem assar juntos. Jesus quer unir a sua vida com a dele. Não importa o que tenha acontecido. Amém? E eu quero ler para você, para nós terminarmos. Na verdade, eu não vou ler, não. Eu só quero que você pense. Hoje é sexta-feira. Para muitos, essa história de Jesus acabou. Esse profeta, esse falador aí, esse pregador, acabou. Para muitos outros, era o fim. Para Pedro, que inclusive pisou na bola e decepcionou o seu melhor amigo, era o fim. Não havia mais o que fazer. Mas eles só conseguiam ver a sexta-feira. Eles só estavam vendo a sexta-feira. Nessa sexta-feira, eu quero que você olhe para a sexta-feira da sua vida, onde parece que está tudo errado, onde parece que está tudo perdido, onde parece que só há vergonha, onde parece que a sua inconstância não te deixa servir a Deus, onde você se sente um fracasso, onde parece que tudo se perdeu. Mas, levante os seus olhos. Jesus morreu por você. Jesus pagou o preço por você. Por você. E essa sexta-feira vai passar. E vai chegar o sábado. E vai chegar o domingo. E vai chegar a segunda, a terça-feira. Esse encontro de Pedro com Jesus foi depois do domingo. Porque há sempre dias melhores para vir. Deus tem dias melhores para você. Amém? Amém? Um fracasso não faz de você um fracassado. Um erro não faz de você um imprestável para Deus. Jesus está logo ali, cumprindo o seu plano perfeito de salvação. Queria inclusive alcançar Pedro. Jesus está logo ali derramando o seu sangue, nos açoites, na cruz, para salvar-nos dos nossos próprios erros e falhas. Para salvar alguém como Pedro, para salvar alguém como você, para salvar alguém como eu. Que Deus te abençoe.